E se eu lhe disser que a teoria da evolução e a Bíblia não se contradizem, muito pelo contrário, elas caminham lado a lado, de mãos dadas nessa questão. Fica aí que eu volto já já. Essa vinheta não tem muito a ver com o assunto do programa de hoje não, mas é o que temos. Eu preciso encomendar uma nova vinheta para esse tipo de vídeo. Interessante. Deixa eu ligar aqui meu background, gente, que eu costumo dizer isso aqui é igual o caldo de cana show. Por que eu botei esse background diferente hoje? Porque essa semana foi anunciado pela NASA que 7 novos planetas foram descobertos, né, que têm características semelhantes com a Terra e que podem abrigar, inclusive, vida. E isso, sempre que é noticiado, traz à tona um debate palpitante, um debate bem interessante. E eu quero agradecer aqui a participação do meu amigo Pirula. Nós tivemos aí uma troca de mensagens pelo Facebook. E o Pirula, para quem não conhece, é um biólogo, um rapaz brilhante, super inteligente. Gente muito boa, esteve aqui na minha casa, fizemos churrascos juntos, batemos um papo. Ele é um apaixonado por essa questão de paleontologia, assim como eu, de dinossauros, de origem da vida, como é que a vida se desenvolve, toda essa questão. Pirula é uma pessoa que procura pesquisar bastante sobre o assunto e, como eu falei, é uma pessoa formidável. É aquele tipo de gente que a gente recebe na casa e recebe de novo. Então, quero mandar um abraço para o meu amigo Pirula, aí no Brasil. Ele é youtuber também. E grande abraço para você, Pirula. Mas, enfim, a teoria da evolução, ela tem algumas coisas bem interessantes. Ela diz que a vida se desenvolveu inicialmente nos oceanos e, a partir dos oceanos, ela se arrastou para a Terra. E isso explica por que nós temos animais em vários continentes do planeta. E explica também, de acordo com a segunda tese da teoria da evolução, de que os animais, eles se adaptam, os seres viventes se adaptam às condições do ambiente. Então, isso é determinante para que diferentes espécies se desenvolvam em diferentes regiões do planeta. Por exemplo, nós temos cangurus na Austrália, que são bem diferentes de ursos na América do Norte e na Sibéria. E mesmo na Sibéria e na América do Norte, os ursos não são exatamente os mesmos, são diferentes, são espécies diferentes de ursos. E também explica por que nós temos, eu poderia passar o dia inteiro aqui falando da diversidade dos animais aí ao redor do planeta, e foi exatamente isso que o pai da teoria da evolução, o naturalista inglês Charles Darwin, que ele observou na sua viagem ao redor do mundo. Ele observou que em diferentes condições do planeta, os animais tinham diferentes características, quer dizer, desenvolviam espécies bem peculiares, e aí foi-se determinado que o ambiente é vital para que essas espécies se desenvolvam. E realmente é verdade. Eu estava pesquisando na Bíblia sobre esse assunto, e é interessante, deixa eu mostrar para vocês aqui o meu background com a imagem do meu celular. Essa passagem ela está no capítulo, logo no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo de número 21, diz o seguinte: criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. E aí eu fiquei pensando, caramba, animais marinhos e que rastejam, isso não faz muito sentido. Mas faz, porque a evolução, ela não parou, ela continua. A evolução, ela é um processo que está continuamente acontecendo. Eu tenho inclusive um videozinho para mostrar aqui para vocês, bem interessante sobre isso. Olha só, são imagens que foram gravadas pelo National Geographic Channel nas praias da Argentina, onde baleias orcas estão caçando, e elas naquele lugar, porque tem uma característica peculiar de ter bastante leões marinhos na praia, elas desenvolveram uma técnica de se arrastar no mar, olha só, para caçar. E isso é fundamental nessa técnica. Esse é o único lugar do planeta, segundo esse relato do National Geographic, que essas baleias, elas fazem esse tipo de movimento. Elas vão até a praia,
conforme vocês estão vendo aí, e elas vão nadando, e até que elas se arrastam na terra para pegar o animal. Então isso coincide com o relato bíblico de que animais marinhos e que se arrastam nas águas, né, rastejam e que povoam as águas. É interessante, isso também coincide com o que a teoria da evolução diz, que os animais, que a vida começou, que ela se desenvolveu nos oceanos e a partir daí ela se alastrou pelos continentes, saindo das águas para povoar os continentes. É bem interessante. Aí, ainda nessa linha de raciocínio, de que o meio ambiente é fundamental para desenvolver as diferentes espécies, nós temos ainda no versículo 11 do mesmo capítulo de Gênesis, dizendo o seguinte, que a terra produza ervas, que dê árvore frutífera, que dê semente e por aí vai. Então, o que significa isso? Que o meio ambiente foi produzido antes de que a vida começasse no planeta. Primeiro, o meio ambiente foi produzido, aconteceu, depois a vida aconteceu. E aí é interessante que no versículo de número 24, deixa eu adiantar aqui um pouquinho para vocês, diz o seguinte, disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, blá blá blá, vai continuando. Agora é interessante esse detalhe que diz o seguinte, que foi a terra que produziu os seres viventes. Disse também Deus, produza a terra seres viventes. É isso que está dizendo. Produza a terra. E isso, mais uma vez, se encaixa com o que a teoria da evolução diz, que os animais saíram do meio aquático para o meio sólido, e aí eles, então, se desenvolveram de acordo com o meio ambiente daqueles lugares que eles saíram, e eu acabei de mostrar aí, nós estamos vendo isso acontecendo no dia a dia. É bem interessante. Claro que eu não tenho todas as respostas, gente, eu não tenho aqui a pretensão de ser o dono da verdade e dizer tá aqui a luz sobre o negócio. Eu estou querendo apenas trazer um debate para que a gente possa desenvolver essa questão com mais lucidez, porque o que eu tenho percebido é o seguinte, que dos dois lados há intolerância. É muito comum, é muito frequente a gente ver pessoas ligadas à fé, não querem nem ouvir falar, não querem nem saber, não querem nem discutir com pessoas como, por exemplo, o Pirula, que é um homem honesto nas suas indagações, honesto nas suas questões e que traz a questão à luz do entendimento científico. Do mesmo modo, a gente também vê muitas pessoas, não estou dizendo que esse é o caso do Pirula, mas muitas pessoas que estudam, que procuram desenvolver conhecimento científico e tecnológico, que também viram as costas e não quero nem saber, não quero nem ouvir. Por quê? Porque tem algumas coisas realmente que é difícil de a gente entender. Mas dá para a gente ter alguma pista. Por exemplo, uma das questões mais cruciais que eu escuto nessa questão da criação, do desenvolvimento da vida, é a questão dos 6 dias, que tudo foi criado em 6 dias. E aí, é lógico que um processo de evolução não leva 6 dias, leva milhões e milhões de anos, isso não tem dúvida, é verdade. Agora, a Bíblia Sagrada trata essa questão de dias. Deixa eu mostrar aqui uma outra passagem para vocês. Deixa eu ver se eu acho, está lá na segunda carta do apóstolo Pedro. Quero mandar um abraço para meu amigo Pedro. Meu amigo Pedro está agindo. Eu acho que está aqui, capítulo... Eita, agora eu me perdi. Peraí, deixa eu achar aqui. Segunda carta de Pedro... Peraí, só um instantinho. Não, vamos fazer o seguinte, tem um livro em Salmos, um versículo de Salmos, capítulo 90, versículo de número 4, lá a gente tem essa pista, peraí, só um instantinho, gente, aqui, eu já falei, é caldo de cana show total, tudo feito na hora.
Então vamos lá, Salmo 90, versículo 4, diz o seguinte: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Aí aqui a gente tem uma referência que vai dar lá em Pedro, 2 Pedro 3,8, agora sim, agora a gente chega lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Então vamos lá direto. Olha só. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É bem curiosa essa passagem, bem interessante. Eu me lembrei agora de um filme que eu assisti já faz bastante tempo, bem interessante, com o Bruce Willis e a Madeleine Stowe, Os 12 Macacos. E nesse filme, o cara, inclusive o personagem principal do Bruce Willis, ele é mandado de volta no tempo para tentar evitar uma catástrofe, um atentado com o vírus. E ele chega, e eu não lembro agora todos os detalhes, mas por algum motivo ele acaba indo para um hospício. E lá no hospício ele fica maluco e tal, não sei o quê. Não, eu preciso fazer uma ligação, porque a instrução que ele tinha era de ligar para um determinado número e passar uma mensagem para a pessoa no telefone. Aí ele liga e uma mulher atende na cozinha com um monte de criança chorando, a mulher fazendo comida, uma criança no braço, aquela confusão, a mulher não entende nada que ele fala. Não, você ligou para o número errado, e pá, bate o telefone na cara dele. E aí ele fica, poxa vida, mas eu não estou entendendo e tal. E aí ele descobre que ele está em, acho que é 1992, quando na verdade ele tinha que estar em 1998. E aí ele começa a tentar explicar para a psiquiatra dele que aquele era o passado dele e tal. E ela, não, mas isso aqui isso aqui é presente e tal. E ele diz, não, mas eu tinha que entregar mensagem em 1998. E aí ela diz, então 1998 é o futuro? Ele diz, não, 1998 é passado, porque ele já veio de uma época posterior a 1998, só que na cabeça dela deu um nó, ela não consegue entender direito, é uma confusão danada. Por que eu estou trazendo essa questão? Por que eu estou falando sobre isso? Porque é muito difícil para uma pessoa que tem uma perspectiva de tempo diferente explicar esse tipo de situação, e o cara mesmo se complica todo para explicar. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que é difícil para um ser que não está preso no tempo. E quando o apóstolo Pedro diz aqui, olha só, todavia uma coisa, amados, não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não está dizendo ainda que isso não é um período de um dia de 24 horas e 1000 anos um período de 10 séculos. Não é isso. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui é que essa questão de tempo para Deus, ela é irrelevante, Deus não está preso nesse contexto que nós estamos. É a mesma coisa que o salmista diz lá no Salmo 90, que 1000 anos é como a vigília da noite para Deus. Então, nessa questão dos 6 dias da criação de tudo que a gente vê, eu acredito, essa é a minha opinião, que na verdade isso são períodos, são eras de criação, não 6 dias no sentido literal de 24 horas como nós conhecemos. O que pode ter acontecido, de novo, não sou o dono da verdade, estou apenas lançando uma tese. O que pode ter acontecido é que o escritor do livro de Gênesis, na sua interpretação, assim como aquele exemplo que eu dei da psiquiatra que não conseguiu entender direito a noção de tempo, passado, futuro, presente, pode ter acontecido que o escritor do livro de Gênesis, no seu entendimento, essa tenha sido o que ele conseguiu captar da revelação para colocar no papel, para colocar na escrita a revelação que ele recebeu, mas que na verdade a revelação estava se referindo a períodos e não a dias de 24 horas. Bom, gente, vou ficando por aqui, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, já está muito mais longo do que eu pretendia. A gente se vê qualquer hora aí com outro vídeo. Tá bom, gente? Tchau. Grande abraço a todos. Deixa eu interromper aqui a gravação, que eu estou gravando de forma diferente hoje.